Aí, Cadu, com a galera. Vamos ver. Olá, gente. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo neste momento, aqui nas nossas lives que sempre estão acontecendo, trazendo bastante conteúdo bacana. Hoje, uma live muito especial, mas antes eu queria pedir para vocês se estão escutando bem, se estão nos assistindo bem, se a internet está chegando bem legal para vocês, para a gente poder fazer essa interação inicial. Quem puder, dar aquele comentário ali. Quem puder curtir, né, comentar e compartilhar, está ajudando também as nossas lives furarem as bolhas e chegar no maior número possível de pessoas que utilizam-se das redes sociais. Então, quem puder dar um ok, quem puder dar uma curtida, uma comentada, o áudio está bom, está legal, pode continuar, que nós vamos continuar aqui com essa live maravilhosa que nós estamos promovendo no dia de hoje. E já interagindo com vocês, eu quero também apresentar, e que ele se apresente também, o meu amigo, de muita e longa data aqui em Florianópolis, professor, né, e de discussões de longas datas também filosóficas, discussões sociológicas, discussões da educação, e que eu tenho um orgulho também de ser parte integrante da sua família, porque sou o padrinho de casamento, que é o meu amigo Ricardo Rocha. Ricardo Rocha, eu queria também que tu se apresentasse. Como todos sabem, eu sou o Cadu, professor de História e candidato a vereador nessas eleições. E eu queria que o Rocha se apresentasse porque é muito importante, e vocês vão entender por quê. Porque esse cara é entendido do assunto. Ricardo Rocha. Obrigado. Meu áudio está saindo ok aí, Cadu? Certinho? Tá, para mim está perfeito. Tá ótimo. Cadu, obrigado. É uma honra e uma felicidade, uma alegria estar contigo aqui. Agradecer a você, ao camarada Vergara, todo o pessoal da organização aí do mandato, do PT, enfim, por esse espaço, né? Dar boa noite para todo mundo, saudar quem nos assiste. Cadu já entregou o ouro, né? Amigo de futebol também, de muitas peladas aí, né, Cadu? Mas é isso, sou pedagogo de formação pela Universidade Estadual de Campinas, estadual, né? Faço questão de dizer, enfim, nesses tempos, né? É importante falar isso aí. E estou aqui para contribuir nessa discussão de um tema bastante sensível, né, para todos, professores, famílias, crianças principalmente, né, e jovens, que é a questão da pandemia e o isolamento social e retorno às aulas, enfim. Estamos juntos aí, Cadu. Valeu. Então, Rocha, quero já agradecer de antemão a tua presença aqui e a tua participação. E quero tratar de um tema muito importante, que é a volta às aulas nesse momento de pandemia, onde está deixando muitas pessoas, Ricardo Rocha, numa situação de sensibilidade máxima, porque nós estamos tratando de vidas, né? Vida de pessoas que, nesse momento, precisam de uma informação mais precisa daquilo que vem ocorrendo no mundo, daquilo que vem ocorrendo no Brasil, daquilo que vem ocorrendo no nosso estado, o estado de Santa Catarina, e, obviamente, o que vem ocorrendo aqui no município de Florianópolis. Então, alguns dados, e assim, às vezes, Ricardo Rocha, é lamentável que nós tenhamos que afastar, né, das nossas lidas cotidianas, do debate político, do debate da educação, do debate das políticas públicas, das relações que nós temos também afetiva com os nossos familiares, com quem quer que seja, afastar o obscurantismo, o negacionismo, que nega os conhecimentos científicos, que negam os saberes comuns, que negam a capacidade da inteligência humana de observar na materialidade concreta das relações cotidianas e transformar isso num pensamento, numa cognição crítica da própria realidade. E é óbvio que isso surgiu recentemente no mundo, numa grande, né, já tem estudos sobre isso, já tem documentários sobre isso, e, aliás, quem puder nos assistir nesse momento, quem está nos assistindo, tem documentários fantásticos falando sobre isso, como essa onda anti-intelectual, essa onda negacionista da realidade científica, do obscurantismo, daquilo que está por trás de um conteúdo que muitas vezes nos enganam, né? Quem puder assistir, por exemplo, Privacidade Hackeada, um documentário maravilhoso. Quem puder assistir Dilema das Redes Sociais. E tem um filme, o Rocha, que eu queria também deixar indicado aqui, que é maravilhoso. Poucas pessoas assistiram, está no Netflix, quem puder assistir,
que se chama Rede do Ódio, um filme polonês, um romance maravilhoso, que trata também sobre a tecnologia da informação, misturado com a psicologia de massas e a transformação do ódio como um elemento propulsor de vários debates na internet, que faz com que as pessoas geralmente fiquem em bolhas, que vão acreditar em determinadas situações e não buscar a verdade por si só em elementos científicos. Então, eu queria registrar esse momento como um momento importante da história brasileira, onde nós temos que, na verdade, afastar, né, as fake news, o obscurantismo, o negacionismo e procurar fundamentos científicos para explorar o nosso intelecto e garantir que tenhamos sempre uma informação mais exata, certo? E eu estou falando isso porque nós estamos tratando de um tema muito sensível e que muitas vezes chega a informações muito desconectadas da realidade, fazendo com que as pessoas tomem decisão por isso, por aquilo, sem ter o elemento concreto dessa investigação mais apropriada e científica, que é uma investigação sobre um vírus, sobre uma pandemia, que está traduzindo-se em milhares de mortos no mundo e no Brasil também. Então, alguns dados importantes para quem está nos assistindo agora. No mundo, agora, confirmados, são 38.686.505 casos confirmados de Covid. 1 milhão de pessoas mortas, quase 1.100.000 pessoas mortas neste momento. No Brasil, são 5 milhões, quase 6 milhões de casos confirmados. São 151 mil para 152 mortos. É muita gente, é uma guerra civil, que ela se dá todos os dias, né? Em números de mortos nesse país, neste momento. São 152 mil mortos. Em Santa Catarina, são 229 mil casos, 230 mil casos confirmados. São 3 mil mortes em Santa Catarina. 3 mil mortes, não é pouca coisa. E em Florianópolis, já chegamos aí a quase 200 mortes e vários casos confirmados também. E, obviamente, que nesse momento de pandemia, chega para nós o dilema colocado, viu, Ricardo Rocha? Qual é o dilema? Nós estamos tratando de crianças, nós estamos tratando de estudantes, seja do ensino fundamental, da educação infantil, ensino fundamental, do ensino médio, onde existe muita circulação de seres humanos, sejam eles crianças, adolescentes, jovens e também adultos que são a própria educação em si, a comunidade escolar, e esse trânsito de pessoas, como é sabido, pode circular ainda mais o vírus, pode trazer o vírus ainda mais para a casa das famílias. E nós estamos tratando de algo que é muito precioso para nós, que também são os nossos filhos, as nossas crianças. E, nesse sentido, Ricardo Rocha, o governo estadual, por exemplo, de Santa Catarina, quer voltar às aulas presenciais na rede estadual, onde os alunos devem começar a volta às aulas no dia 19 de outubro. Bem sabemos que, inclusive, nos países europeus, o pico ascendeu novamente dos infectados pelo Covid, pela pandemia. E no Brasil ainda não baixou, ou seja, nós estamos vivendo ainda um problema seríssimo, né, sanitário no país. Mas o governo estadual quer voltar às aulas no dia 19, de maneira escalonada. O que quer dizer isso? Primeiro, para as crianças, né, com reforço escolar, aqueles que tiveram dificuldade com as aulas remotas. Segundo, né, numa série gradual, onde a cada 7 dias, começando pelo 3º ano do ensino médio até a 7ª série, com alunos com dificuldades de acompanhar as atividades remotas e assim por diante. O governo estadual está tomando essa atitude e que isso pode causar um impacto muito grande, né, das mortes que já existem. O governo federal, por conta que é um emissor, e precisa ser dito nesse momento, o governo Bolsonaro, na sua incompetência, né, e a gente pode ver a incompetência dele de maneira muito simples, no preço do arroz, no preço da carne, no preço do combustível, mas no preço de vidas também brasileiras. E nós temos que traçar aqui uma linha muito presente nas nossas vidas, que esse governo traduz-se em morte. O governo Bolsonaro traduz-se em morte. Não tem problema nenhum de afirmar isso, porque ele é um propulsor do negacionismo, do obscurantismo.
Desde o início, ele foi o que disse para tentar amenizar a situação, que era uma gripezinha, e não é uma gripezinha. Não é uma gripezinha. E aí, como ele também não teve uma política assertiva, deixou tudo correr à solta, numa dicotomia equivocada, uma dicotomia que só garantiu, na verdade, ainda mais as garantias dos privilegiados brasileiros, certo? Ou seja, não para a economia, mas para quem possa ganhar grana. E se isso traduzisse em morte de trabalhadores não é um problema nosso. E quando ele faz isso, ele libera para os governos estaduais e municipais tomarem por si só as suas atitudes. Não tem aí uma linha de ação que seja uma linha de ação protagonista de uma liderança nacional que tem, obviamente, por decreto, por força de lei, buscar salvar vidas, que esse é o papel, na verdade, do presidente da República. Ao contrário disso, ele deu as costas, jogou com as fake news, com o negacionismo, com o obscurantismo, para defender interesses que não são interesses pela vida. E, nesse momento, então, os governos estão começando, por pressões também, e é possível perceber isso, seja nos editoriais dos jornais locais e também nacionais, a pressão para que haja a volta às aulas. E o que nós queremos entender, como isso se daria. O governo estadual cria esse critério, certo? E o governo municipal, ele está dizendo o seguinte, o secretário municipal aqui de Educação de Florianópolis, se o governo estadual vai fazer o decreto, quem somos nós para ser contrário? Ou seja, não há uma posição, há um esquivamento dessa posição, há uma neutralidade dessa posição. E nós bem sabemos como foi aqui em Florianópolis, no início da pandemia, que, de certa maneira, acertou em vários protocolos, depois, pela pressão dos setores empresariais, dos setores que correspondem, novamente, essa dicotomia burra para mim, que é a economia ouvida, porque se nós tivéssemos mantido os protocolos hoje, talvez nós voltaríamos às aulas com muito mais tranquilidade, nós voltaríamos para o comércio com muito mais tranquilidade, nós voltaríamos para a economia com muito mais tranquilidade, e agora nós estamos fazendo esse efeito sanfona, indo e voltando, né, Ricardo Rocha? Então, eu estou tentando só fazer essas caracterizações numa linha do tempo, que para mim é muito importante, para chegar aqui em Florianópolis. Nós acertamos no início da pandemia, depois, por pressão e por uma covardia, na verdade, não ter bancado isso, nós agora estamos vivendo esse efeito sanfona e parece que não existe mais pandemia aqui em Florianópolis e os casos aumentando, certo? E aí o secretário municipal de Educação dá uma declaração num jornal aqui em Florianópolis da seguinte maneira: Florianópolis não vai inventar moda, é o Estado que decide o mapa de risco, né? Ou seja, lavando efetivamente as mãos. E aí, Ricardo Rocha, o que eu queria passar a bola para ti nesse momento? Eu queria saber, Ricardo, primeiro, como é que foi o estágio probatório, digamos assim, dos professores que tiveram, de uma maneira rápida, e talvez nunca antes na história de qualquer momento da educação, uma ruptura com aquilo que era mais cultural e tradicional na sala de aula, para agora um ensino remoto, que não teve nenhuma preparação anterior. Esse é um primeiro momento, né? E como é que vem sendo o dia a dia desse professor em sala de aula, que eu conheço porque tenho vários amigos professores que estão nas aulas remotas agora, e as dificuldades que foram no início, né? E continuam, inclusive, existindo. E a segunda questão, Ricardo, é que quem está em sala de aula, quem está vivendo um pouco dessa pandemia, queria também que pudesse nos traduzir qual foi o efeito, né, dessa decisão neutra da prefeitura, né, e em um momento como esse, lavar as mãos. E, por fim, o que isso poderia causar também no dia a dia do cotidiano do professor, do aluno, da criança, né, que estamos numa situação tão perversa como essa, com uma pandemia que se alastrou e está em todo o mundo. Pode ser, Ricardo? Opa, pode ser, Cadu. O áudio tá legal aí? Tá tudo certinho? Tranquilaço. Tá bom. Então, primeira coisa, a tua fala é irretocável, Cadu, né? Não tem nem o que tirar nem pôr aí. Só para dizer também que a nossa live aí, mesmo em tempos de pandemia, ela atravessou fronteira já, Cadu. Ela está sendo assistida em São Paulo, pelo meu irmão Carlos Eduardo, professor também de Educação Física, pela minha mãe, Iracema da Silva Rocha, está lá acompanhando a gente. Acabei de mandar o link. Então, estamos aí, né? Estamos para o mundo aí. Tentar ser rápido também para dar espaço para o pessoal poder se colocar, enfim, nos comentários.
Assim, o governo Jean, é bom lembrar de uma coisa, né? Eu fiz uma colocação que acho que foi bem feliz numa das últimas eventos ali do sindicato, a Assembleia Virtual que a gente realizou, que o governo Jean, ele tenta, com todo o direito que tem também, né? Ele tenta se afastar no primeiro momento, né? No primeiro momento, dessa perspectiva negacionista e se mostrar, vamos dizer assim, mais sensato em relação ao trato com a pandemia, no cuidado com as pessoas e tal. Teve até perspectiva na grande mídia, enfim. Mas assim como o Denorex, né? Parece, mas não é. Logo revelou aqui. Nós, servidores, já sabíamos, né? A gente já sabia, né? Por todos os ataques que a gente vem sofrendo ao longo dos anos. O prefeito assume a prefeitura e em 2017 vem com um ataque violento em relação à carreira, ao serviço público de modo geral, vamos dizer assim, na mesma linha do que essa reforma administrativa do Bolsonaro agora, né, a PEC 32. Então, em relação à compreensão que eles têm do Estado de serviço público, a linha de atuação é a mesma, né? A linha de atuação é a mesma. Aí, quando tu pergunta assim, Cadu, né, no começo da pandemia, assim como aconteceu em várias secretarias estaduais de educação e municipais, foi novidade para todo mundo. De fato, né, as secretarias tiveram que se inteirar, buscar a ajuda acadêmica dos técnicos e secretarias para poder dizer, e agora o que a gente faz? Porque, por exemplo, na educação infantil, que é o segmento que eu atuo na rede municipal de Florianópolis desde 2011, a gente não tinha, depois eu vou citar a mudança legal que a gente teve em 18 de agosto, mas não tinha previsão legal, por exemplo, para atividades não presenciais na educação infantil. É o que consta na LDB, mas a gente teve uma mudança da lei, depois eu corrijo se eu estiver enganado, mas 10.240 ou 10.540, é uma lei de 18 de agosto que foi assinada pelo presidente agora, que foi provocada pelo Conselho Nacional de Educação, né? E que muda o entendimento legal de que inclusive na educação infantil é possível sim que se realize atividades pedagógicas não presenciais. Isso não tinha previsão legal, mas isso foi em 18 de agosto. Quando a gente começa ali no meados de março, né, 11, 13 de março, que a gente começa o teletrabalho na educação infantil de Floripa, nós não tinha um caminho construído, né? Então, qual é a posição do governo naquele momento? No primeiro momento, ele solta uma portaria de caráter como orientação, né, de que as unidades educativas deveriam realizar processos de formação durante esse período, né? Não tinha uma orientação em relação a atividades, né, para a educação infantil com as crianças, diferente do ensino fundamental, em que a EAD já tinha previsão legal e no primeiro momento os professores fizeram revisão de conteúdos e tal, trabalhando realmente num esquema de educação à distância, né? Passam-se quase 2 meses antes ali no final de junho, a gente recebe uma outra orientação de que a educação infantil deveria atuar, e aí isso também está na mesma linha daquilo que o Ministério Público, com a Comissão Especial sobre o Teletrabalho, colocou como orientação, de que a atuação, né, docente, né, dos profissionais de educação infantil deveria ir na linha de se manter um vínculo com as famílias e com as crianças. Ou seja, tentando colocar isso numa linguagem menos evitando o pedagogês aqui, né? Não seria uma atividade pedagógica, mas pelo caráter da educação infantil, a gente deveria buscar a manutenção desse vínculo para atuar no sentido complementar à educação das crianças em casa, no sentido de orientar e tal. Não que nós não pudéssemos sugerir atividades, mas que isso não teria o mesmo caráter que tem no espaço e tempo da creche, por exemplo, e que também nós deveríamos estar ali para tirar dúvidas quaisquer em relação a entregas de cestas básicas e coisas do tipo, né? Tudo aquilo que diz respeito ao serviço público e que a família pudesse ter a necessidade da orientação do servidor, né? Mas enquanto a gente não teve essa orientação de que o trabalho deveria ser mais no sentido de comunicação, né? Eles colocam até o termo na portaria que se chama ações comunicativas.
que aí poderia ser por WhatsApp, Facebook, Instagram. A secretaria deixou a critério das unidades que elas escolhessem as estratégias para estabelecer essa comunicação. Mas enquanto essa orientação não veio, na linguagem popular, a gente teve que se virar nos 30. Né? Nós tivemos que nos reinventar, porque aí eu vou tentar um pouquinho trazer, né? E aí novamente agradecendo ao Cadu por esse espaço e a quem nos assiste também, trazer um pouco do que é o sentimento do professor, sabe? Nesse processo, porque muito se fala sobre educação, né? A galera entende de futebol, entende de religião, entende de educação também, né? Então, os professores isso, os professores aquilo e tal, e a gente só ali, né? Escutando, né? As pessoas falarem, comentarem, se posicionarem, né? Que faz parte também do jogo democrático. Mas, assim, nós somos profissionais, né? Nós somos cientistas da educação, nós somos técnicos da educação. A gente tem, vamos dizer assim, nós temos um background aí que nos qualifica para estarmos onde estamos. Nós sofremos ataques violentos do governo Jean em meio à pandemia. Eu aproveito aqui, pedindo licença, Cadu, para pontuar isso, porque a gente não tem espaço nas grandes mídias, né, para poder fazer esse informe. Mas a população, por exemplo, que não sabe, ela deve saber que a nossa previdência, nós pagávamos a alíquota de 11%, e aí, na esteira do bolsonarismo, o Jean se aproveita de forma covarde, sendo que nós não podemos nos manifestar como poderíamos fora de uma pandemia, provoca a aprovação de um projeto de lei com seus vereadores de maneira completamente irregular e truculenta na Câmara. Cadu foi nosso companheiro nessa luta, esteve do lado dos trabalhadores, não é? Por isso eu saúdo também. Mas, enfim, promove uma barbárie na Câmara de Vereadores e arranca do bolso dos trabalhadores o salário, 3% da alíquota da Previdência. Usando argumentos fajutos, não tendo transparência nenhuma com os dados, né? E os trabalhadores da saúde que estão salvando vidas sendo atacados de maneira vil, né? Porque isso foi para toda a categoria. Enfim, e aí a gente está lá, nós estamos lá fazendo teletrabalho, a gente está aprendendo a mexer no InShot, que é editor de vídeo, né? Professoras que não têm, né, e que não eram obrigadas a ter mesmo a apropriação de questões da tecnologia de informação. A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta que as crianças têm que ter um tempo máximo de exposição às telas. Os documentos orientadores curriculares da Prefeitura Municipal de Florianópolis dizem que nós temos que ter uma posição crítica em relação às mídias, e está correto, eu concordo. E aí como é que fica? Aí vai um presidente me dizer que nós não trabalhamos, não é? Uhum. Vilipendiados que somos há décadas, né? Sucateados nas nossas condições de trabalho, atacados pelo prefeito que ocupa o cargo agora, que aprovou as OS, que quis destruir nossa carreira, que conseguiu atacar a nossa previdência, que não chama os concursados, que não abre creche, que não manda material para as creches. E aí não, mas são os professores. Enfim, então, assim, do lugar onde a gente está, as pessoas não sabem, por exemplo, as formas como muitas colegas profissionais foram afetadas por todo esse contexto, porque elas também são trabalhadoras. Elas têm seus filhos em casa. Elas têm as suas realidades. E aí elas sofrem vários tipos de violências, talvez nesse caso mais de natureza simbólica, né? No sentido eu poderia dizer aqui, de uma forma de opressão em relação ao seu desconhecimento em relação às tecnologias, né? E aí tem que se virar sozinhas, porque não tem suporte público para dar conta dessa formação. A Secretaria de Educação, como o Cadu já falou, lava as mãos, porque usa nos seus documentos uma suposta autonomia que é ofertada às unidades, mas, na verdade, para não assumir posição, como acontece agora, por exemplo, o secretário Maurício solta um protocolo fajuto, que contém uma série de contradições, mesmo intratexto, ou seja, se a gente lê o protocolo, ele não faz sentido nele mesmo. Você faz um cruzamento de dados rápido e fala assim, meu Deus, que documento mequetrefe, desculpa o termo, gente. Mas, sabe, soltado às pressas, para quê? Bom, nós estamos nas prévias de eleição e a gente pode pensar uma série de coisas, que, inclusive,
é uma forma de fazer uma média com os setores da educação privada, que tem sua legitimidade também, enfim, mas que tem seus interesses, né? Então, agrada um setor da sociedade que faz um lobby, ao mesmo tempo não assume posição, lava as mãos, não se posiciona veementemente de forma contrária, reconhecendo que não tem condição sanitária para o retorno, e não entra em confronto direto com os servidores, mas deixa nas costas dos diretores das unidades uma batata quente. Uhum. Porque nós não estamos falando de projeto pedagógico, que aí sim nós temos que ter autonomia. Estamos falando de uma posição de Estado. De quem é competência para cuidar da saúde do município? Dos diretores? Dos professores? Quem vai responder se uma criança levar o corona para casa, se um professor vier a falecer? Então, assim, a gente entende, a gente sofre também com toda essa questão, a situação, por questões várias que são do campo do magistério, que são históricas e que estão recalcadas e que vêm à tona, enfim. Tem uma série de violências a que nós somos submetidos também nesse processo. Apesar de, supostamente, que é uma coisa bastante cruel isso, nós estávamos numa situação cômoda. Não, nós estamos salvando vidas. Nós estamos salvando vidas, estamos trabalhando com todas as limitações, e aí aqui eu reconheço, aí a minha posição enquanto professor Ricardo, não existe educação infantil sem interação, não existe, por mais que tenha sido aprovado aí essa mudança legal, né, provocada pelo Conselho Nacional de Educação de 18 de agosto, mas não existe a formação para criança pequena, bebês e crianças pequenas e bem pequenas, ela não pode acontecer sem processo interativo, e aí, bom, a gente pode fazer mais 10 lives a respeito disso, né? Eu acho que, enfim, não existe, mas ao mesmo tempo a gente tem que desenvolver alguma forma de teletrabalho e a gente está fazendo, né? Está correndo atrás, mas é isso, assim, Cadu, nós estamos salvando vidas, as nossas, claro, as das crianças, as das famílias, nós entendemos toda a questão, que ela não é unilateral, né? Eu acredito também, apesar de não ter filhos ainda, mas sou professor, que há uma série de questões psíquicas que são problemáticas para o processo das crianças nesse momento, mas ao mesmo tempo não dá para negociar com isso, assim, porque o limite é a vida. Claro. Porque o limite é a vida. É isso. Desculpa se eu me estendi demais aí, Cadu. Não, foi ótimo. Tem já alguns comentários que eu preciso colocar aqui, Rocha, de pessoas que estão interagindo com a live, tá? E depois eu vou passar um pouco do que tem, e é importante quem está nos assistindo, foi feito um belíssimo questionário pelo Sintrazem com as famílias da nossa comunidade escolar em Florianópolis, já parabenizo o Sintrazem por isso também, onde vai traduzir um pouco como é que as famílias estão vendo essa questão do retorno às aulas. Mas antes, eu quero aqui só traduzir um pouco do que foi durante a semana, a gente colocou no Instagram e tal, as perguntas, né? Se era contra ou a favor. Então, as respostas, não vou conseguir passar todas elas, mas algumas que eu pude anotar aqui, para quem está nos assistindo, né? Então, se você é contra ou a favor da volta às aulas, né? Daí e por quê? Tem lá o Jorge, que diz que é contra, e o porquê o ano letivo se recupera, vidas não. O Marcos, que é contra também, não é o momento, diz ele. A Miriam, que coloca aqui, é contra. A Paula, né, vai dizer que é contra. Estamos fim de ano e ainda não é seguro. O Hércules, contra, até que se tenha a vacina. O Guilherme, contra, porque a pandemia ainda não acabou. O Melo, contra, porque ainda estamos em plena pandemia e isso expõe demais a saúde de todos. A Vera, contra, sem vacina, sem escola presencial. O Gui, contra, é inviável que as crianças e adolescentes sigam todos os protocolos, se é um fato isso, né? O Rocha acabou de citar isso também. A Suzana, contra, alto risco de contaminação. A Maria Leda, querida Maria Leda, é contra, não há segurança do não contágio pelo coronavírus. O Cunha, vai dizer, contra, crianças nas escolas podem transmitir o vírus para professores e seus familiares. O Ferreira também diz que é contra. A Cláudia, né, contra, sem contar que a evasão escolar pode aumentar significativamente. A Lúcia diz que é contra.
muitas crianças e adolescentes estão deprimidos sem os laços sociais da escola. Nós vamos ter aqui o Rogério, que é contra, porque ainda não temos a vacina. A Ivonete também, que é contra, ela diz que é a favor, com um protocolo adequado, ela vai dizer, certo? A Ivonete, ela é a favor, mas com um protocolo adequado. O Tiago, contra. Nós vamos ter a Gledir também, que é contra. A Fábio, que é contra. Sem vacinas, não tem o retorno seguro. A Adri vai dizer que é contra. O momento ainda é de cuidar de quem é mais vulnerável. A Samira, né, vai dizer contra. Vai piorar a situação da pandemia. A Ana, esse comentário é interessante, contra, porque falta até papel higiênico nas escolas, e às vezes ela tem razão mesmo quando ela fala isso. O Sadi, contra, só irá aumentar o contágio. Samara vai dizer que é contra, estamos com uma taxa muito alta de contaminação. Weber, contra, a pandemia está longe de ser controlada, só levo o meu filho quando sair a vacina. A Dalva, contra, porque as vantagens são menores que os riscos. Perfeito. Enfim, tem várias outras pessoas que interagiram, só que, como é muitas, eu só queria também já pedir desculpas para aquelas que escreveram, que a gente não vai conseguir colocar todas as respostas aqui, né? Agora, tem algumas mensagens que chegaram lá no Facebook nesse momento, falando um pouco do nosso debate de hoje, Rocha. Entre elas, o Roberto Melo, a volta às aulas presenciais somente quando tivermos algum controle sobre a pandemia. A Fabiana de Camargo, volta às aulas somente com vacina. O Nelson Miller, temos um longo caminho para lidar com essa pandemia. O Carlos Mussula, que é o teu irmão, não é não? Aqui em Ubatuba, São Paulo, estão querendo voltar às aulas presenciais na rede municipal. Absurdo. A Isa Clara, querida Isa Clara, esse protocolo é impraticável na educação infantil. Eu acho que bate também com a fala do Rocha anterior, né? E a Isa Clara também, né, tem por ofício de profissão a educação. O Léo Norberto Maidana, boa noite, excelente live. Tema volta às aulas presenciais atinge todas as comunidades, não só as carentes. Existe muita contradição nos protocolos. Perfeito, maravilha. E nós temos também a Helena, que vai dizer o seguinte: afeta toda a comunidade escolar e a família dos alunos, sem condições de retorno. E o Carlos vai dizer: parabéns, Ricardo, excelente fala, mandou bem, mano, abraço para o Cadu. Grande, tá linda. Sim, agora, Rocha, voltando um pouco para um tema talvez final da tua fala, né? Chega em momentos de eleição, todos ficam preocupados com a educação. Nós temos que ter uma educação do futuro, mas a preocupação que tem que se ter nesse momento com as lideranças políticas é como está a educação do presente. E deixar de, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Por que não faz agora, né? Todos os dilemas colocados na educação, seja na lógica de insumos dentro Caiu. Dá uma interagida aí, Rocha. Dá uma interagida aí. Dá uma interagida aí. Pessoal, parece que a conexão do Cadu ali caiu. Eu vou pegar um pouquinho da fala dele, que ele estava por concluir, e comentar aqui, então, tá? Educação do futuro, educação do presente, né? Quando o Cadu faz aquela primeira fala lá no início, que ele fala sobre o negacionismo, tem algo que eu tenho comentado assim com amigos meus, né, do campo da esquerda, sejam progressistas, socialistas, trabalhistas, humanistas, enfim. Mas das pessoas que estão junto conosco aí nessa luta por uma sociedade mais solidária, mais justa, enfim. Cadu voltou, Cadu? Então, deve ter sido algum hacker bolsonarista aqui. Rapaz, caiu do nada esse negócio. Eu vou concluir rapidinho o raciocínio aqui, então, que eu estava interagindo. Claro. Que eu falava sobre o início da tua fala, quando tu fala sobre o negacionismo, aí eu comentava sobre a educação do futuro, presente. Tem um elemento que eu acho que é central,
e isso eu falo para todo o conjunto da esquerda, né, como eu falei para o público aqui, sejam progressistas, sociais-democratas, democratas, trabalhistas, socialistas, enfim, o campo da esquerda como um todo, que, o meu entendimento, né, um deles é o seguinte: uma das lutas nossas é o retorno da razão. O retorno da razão. Né? Eu não tenho tanta apropriação como o Cadu tem, como outros amigos, colegas, companheiros de lutas têm, sobre a questão da história do fascismo, mas do pouco que eu sei, né, uma das características, ou uma das coisas com as quais o fascismo flerta é justamente com a negação da razão, com a barbárie, e com a dissimulação da realidade. Então, assim, eu concordo com companheiros da esquerda quando eles falam que a gente deve tomar cuidado para não banalizar o termo fascista. Concordo, está correto. Mas eu acho que as coisas são processo, né? São processos. E nós estamos vivendo um processo no Brasil. Ao mesmo tempo que eu acho que a gente pode cuidar, que a gente deve cuidar com isso, a gente tem que ficar alerta, porque existem sinais, né? Existem sinais. E aí, como já disse Adorno, como já disse Walter Benjamin, a gente não... Adorno, né? A gente não deve deixar com que Auschwitz se repita. Talvez possa parecer um pouco de exagero dizer isso, mas não é tão exagero imaginar que a gente pode passar por um episódio de queima de livros, por exemplo. Porque eu estou dizendo do percurso, né, que está sendo traçado no Brasil e no mundo, né, em outros contextos também. Enfim, então eu acho que é isso. Acho que, já que tu provocou esse debate, Cadu, uma das coisas é isso. Uma das missões, vamos dizer assim, ou objetivos, ou tarefas da educação e dos educadores é justamente essa, o resgate, eu colocaria isso, o resgate da razão como combate ao fascismo e ao obscurantismo. Perfeito. Então, Rocha, e já entrando um pouco também nessa seara, antes de passar aqui agora pelo questionário maravilhoso que o Sintrazen fez com as famílias, eu quero entrar um pouquinho nessa questão, Rocha, que eu acho que é importante para quem está nos assistindo. De fato, né, Humberto Eco já falava sobre o urfascista, aquele que está em vários lugares e não é uma coisa só, daquilo que se constituiu inicialmente na Itália como uma negação da razão, e tu tens nessa tua afirmativa tens razão também, né, na razão, e coloca, inclusive, que quando surge na Itália essa negação do que é científico, essa negação dos fatos, da evidência, da lógica, da razão, e traduz-se, inclusive, num elemento anti-intelectual, numa moda do anti-intelectualismo, numa moda da negação da investigação do fato em si, porque a ignorância, traduzida num recurso, né, que é simplificações daquilo que é muito complexo, porque o ser humano ele é uma totalidade de complexidade, mas a simplificação para garantir uma mensagem rápida, e às vezes essa mensagem rápida ela é uma mensagem alienante, porque ela exclui as contradições. E digamos, Rocha, que quem está nos assistindo, a contradição, aquilo que é uma negação daquilo que a gente pode ver no primeiro momento, a gente contradiz isso, é a única forma de você criar inteligência. Quando você está negando em primeira mão o objeto, você está dizendo assim, olha, eu posso agora contestá-lo. E, ao contestar, eu crio uma nova visão sobre aquilo. Isso é inteligência. Mas quando eu quero ter uma verdade absoluta, ou seja, o fascismo tem muito disso, né? Uma verdade absoluta. Essa é a única verdade. Não existe outra verdade que não essa. Eu estou negando justamente toda a complexidade que se constitui em matéria do ser humano. E aí, nessa simplificação, eu vou dizer as bobagens, como e tu falas bem, como reverbera hoje com o presidente da República, esse ser ignóbil, né? Tudo que significa essa pandemia traduz numa bobagem que é apenas uma gripezinha. O que é hoje dos mais de quase 200 mil pessoas que perderam um ente querido? Como deve estar na cabeça dessa pessoa? E
todo o círculo de amizade, de todo o círculo de familiaridade, de toda uma vida que se perdeu, porque justamente para simplificar toda uma complexidade que significa o estudo científico de uma pandemia, eu vou ser ignorante o suficiente para dizer que é uma gripezinha, para auxiliar o mercado para nada parar. Então, de fato, esse fascista, esse sentimento fascista, ele está em vários locais. E hoje, especificamente, se não tiver a reação das pessoas, vai estar configurado em síntese nesse ignóbil que é o presidente da República. Percebes, Ricardo Rocha? Então, eu queria esse parênteses, porque eu acho que é muito importante que está nos assistindo, que nesse momento da história do Brasil, nós não podemos abdicar do que é mais importante na nossa vida, a luta pela liberdade, inclusive a luta contra a ignorância é a luta pela liberdade. Percebes? Então, eu quero, nesse momento, fazer um pouco dessa reflexão, porque eu acho que ela é muito importante. Segundo, ao passo que nós tivemos aí esse ignorante, esse ignóbil na presidência da República, nós também tivemos as várias reações porque nós vivemos essas contradições diárias. Nós negamos também vários. Cadu, eu adorei o tivemos, hein? Alvíceras, adorei a conjugação. Tivemos um ignóbil. Opa, estou gostando da conversa. Continua, desculpa. Não, e quero dizer mais, assim, nessas contradições, ao passo que teve a ação de deturpar, né, aquilo que é investigativo, a lógica, a razão, o conhecimento, a sabedoria, tivemos também uma reação da sociedade. Nós tivemos uma reação recentemente de toda a rede da educação do Brasil para garantir que o Fundeb, na Câmara Federal, ainda se constituísse como elemento primordial da educação brasileira. E a luta de vários educadores como você, Ricardo Rocha, como eu, como vários outros, que tiveram ali sentando o pé, riscando o chão, não passa. A educação ela não pode terminar dessa forma por conta que existe um ignóbil na presidência da República, né? E mais do que isso, é interessante ver, é magnífico ver o exemplo que Florianópolis deu, fazendo a maior frente popular de todo o Brasil, a capital dos catarinenses, com 2 professores sendo candidatos a prefeito, professor Elson e o professor Lino, configura-se também nessa antitese colocada pelo Bolsonaro e a sua ignorância. Há uma reação estabelecida na sociedade. E no otimismo da vontade, vamos vencer. Vamos vencer aqui em Florianópolis para dar exemplo para o Brasil inteiro, que aqui haverá resistência a favor da educação, elegendo, obviamente, os professores, prefeito e vice, e um professor também aqui na Câmara de Vereadores de Florianópolis, que é o Cadu 3123. Agora, Ricardo, eu quero só, se tu me dá um tempinho, né, que eu acho que é muito importante para quem está nos assistindo. Olha só o que o questionário maravilhoso que o Sintrazen fez da família dos estudantes da Rede Municipal de Florianópolis. Foram um total de 1.545 respostas, certo? Relacionadas a esse retorno às aulas. E óbvio que cada resposta, às vezes, vai ter para cada pergunta vai ter várias respostas. Portanto, a porcentagem vai ser equivalente se vai ter mais de uma resposta, né? E a primeira pergunta para a família, né? Minha família tem crianças, estudantes matriculados né? Aí a família poderia responder ensino fundamental e ensino infantil. Dessas, 1.071, 69,5% no ensino infantil. 775 das respostas, 50,3% no ensino fundamental. Educação fundamental. A pergunta: a sua família tem os equipamentos à disposição para os estudantes realizarem as atividades? As respostas: temos computador ou similar para uso compartilhado entre mais pessoas da família, 25,8%. Não temos computador nem similar. Utilizamos apenas o aparelho celular, 21,8%. Não se aplica. Minha família não tem estudantes no ensino fundamental, 18,7%. Temos computador ou similar, como um tablet, para uso exclusivo dos estudantes, 16,4%. Não usamos equipamentos e estamos pegando as atividades impressas na escola, 12,7%. Pegamos o equipamento disponibilizado pela escola, 4,5%.
certo? Isso na educação, eu estou falando agora fundamental. Na educação infantil, certo? Onde que tu atuas também, né, Ricardo? Quais equipamentos a família dispõe para a comunicação com a unidade de educação? Não temos computador nem similar. Nós estamos aqui tratando, e quem está nos assistindo, sobre a questão do retorno às aulas, mas como está sendo feito a educação também remota neste momento de período de pandemia, né? Então, as perguntas estão relacionadas também a isso. Educação infantil. Quais equipamentos as famílias dispõem para a comunicação com a unidade da educação? Não temos computador similar, utilizamos apenas o aparelho celular. Olha como aumenta aqui, viu, Ricardo Rocha? Para 35,6%. Temos computador ou similar para uso compartilhado entre mais pessoas da família. 32,5%. Temos computador ou similar, como um tablet, para uso exclusivo, 18,2%. Não se aplica, minha família não tem criança na educação infantil, 8,7%. Pegamos o equipamento disponibilizado pela escola, 5%, que é um pouco parecido também com a educação fundamental. E acesso à internet, vamos lá. Usamos apenas a internet banda larga da casa, 45%. Temos internet banda larga e também um pacote de internet celular. São ali 37%. Usamos apenas os pacotes de internet do celular, 12,3%. Usamos só internet Wi-Fi fora de casa. Aqui não está destacado aqui os números, mas deve ser, pelo tamanho ali da pizza, deve ser em torno de 5%. Tá? Não temos internet, deve ser em torno também de 5%. Ensino fundamental. Quais têm sido as principais dificuldades para desenvolver as atividades não presenciais, com as famílias? Você poderia assinalar mais de uma resposta, se quiser. Olha só que interessante as respostas aqui, viu, no ensino fundamental, Ricardo. E quem está nos assistindo. Falta da escola e dos colegas, 35,25%. Dificuldade na rotina, 26,55%. Situação financeira, 11,42%. É uma situação alta aqui, viu? Papel dos professores, 9,87%. Equipamento inadequado, 9,37%. Não temos crianças no ensino fundamental, daí depois tem umas várias perguntas que são mais residuais aqui, né? Mas o grosso está até o equipamento inadequado, né? Aprendizagem e recuperação. Como você avalia esse período em relação à aprendizagem dos estudantes e crianças? É um período perdido e vamos precisar retomar tudo que ficou para trás. Olha só a resposta, hein? 46,9% falam que é um período perdido e vamos precisar retomar tudo que ficou para trás. Foram atividades importantes, mas vamos precisar retomar boa parte do que ficou para trás, 18,5%. Não há necessidade de retomar o que já passou. Temos que tocar para frente, 17%. Não tenho opinião formada sobre isso, 12%. E demais respostas, 5,6%. Esse dado é importante e relevante, Ricardo, porque traz um elemento fundamental para essa discussão do ensino remoto. As pessoas estão se dando conta que o ensino remoto, e eu estou falando do conjunto aqui, no primeiro momento, de 46,9%, estão se dando conta que foi um período perdido. A dificuldade de distanciamento dos professores com os alunos é muito grande. Ou seja, voltando à questão, né, da normalidade, é preciso rapidamente não cair, muitas vezes, na lorota que está sendo colocada, que daqui para frente vai ser tudo ensino remoto. Ao contrário, a necessidade presencial do professor, a questão do afeto, da relação com os demais amigos e a própria escola é um lugar de fato. Né, nós precisamos deixar registrado, de convivência e de relação social. Né? Posso comentar um pouquinho, Cadu? Pode, que até tem que baixar aqui enquanto vai comentando aí. Eu queria aproveitar para saudar também, né, e os companheiros da direção do Sintrazem, um trabalho muito bom que a direção vem fazendo, e não só essa direção, mas todas as direções que ajudaram a construir um sindicato de luta,
né, e que tem uma importância gigante, inclusive, na construção dessa rede de ensino, tão bem reconhecida né, por várias de suas virtudes aí, que não são de prefeito A, B ou C, mas que são virtudes construídas pelos trabalhadores no seu exercício e na sua luta pela qualificação do trabalho pedagógico, que, a depender das gestões, com algumas exceções aí, como o grande Sérgio Grando, por exemplo, né, em memória, a depender das gestões, a gente sabe que se depender de Jean, de Dário, Ângela, essa turma aí, né, nós estamos muito lascados. Nós, as famílias, as crianças, né, enfim. Então, só aproveitando para saudar, dizer que eu participei também da construção desse questionário e da tabulação de alguns dos dados, e que eles revelam alguns dados, na verdade, que a gente já tinha noção pelo diálogo que a gente fazia já com as famílias, né, não de maneira tão sistemática, e agora aí quantificada nesse questionário, né. O Jean tem conhecimento, com certeza, né, dessas informações, é óbvio, agora mais ainda com esse trabalho que o Sintrazem fez. E só um informe também que eu não queria deixar de fazer, que uma outra situação que se configura como uma situação difícil também para as trabalhadoras do magistério de Florianópolis, que é uma situação nova, né, que envolve tanto o executivo, né, a prefeitura, como o Tribunal Superior Eleitoral, com base na Lei 9374, se eu não me engano agora, que é de 97, o executivo alega que não poderia readmitir 100, uma dezena, né, uma centena das trabalhadoras ACTs, né, temporárias, por conta de uma limitação legal. Então, são 100 trabalhadoras que a gente está aí verificando as possibilidades, tentando reverter, que estão desempregadas, e é uma situação que é nova. Isso não acontecia em outros pleitos, e aí o governo Jean, né, que argumenta que, né, que tem essa limitação, né, que é do ponto de vista jurídico mesmo, né, sob o governo de Jean, os trabalhadores de Florianópolis, né, passam por mais essa situação também, que é uma situação nova, enfim, lamentável, né? Só para deixar registrado aí. Perfeito. Agora, para quem está nos assistindo, né, nós estamos aqui, quem começou a assistir agora, é um questionário fantástico que o Sintrazem fez, relacionado ao retorno às aulas e também como está sendo esse período de adaptação das famílias e dos professores com o ensino remoto. Mas um dado importante que eu quero passar para vocês, que é bastante rápido aqui, que vai em relação para garantir condições de trabalho e segurança sanitária, o que você acha que deve ser feito? Olha só as respostas. 1.041 respostas, ou seja, 70,5%. Vacina de acesso universal. Acho que é um dado elementar, né, Ricardo Rocha? A maioria das pessoas estão ligadas que é preciso ter uma vacina de acesso universal para ter, obviamente, um retorno com segurança nas condições de trabalho e também na segurança sanitária. Testagem em massa da população, 52,8%. Diminuição da taxa de contaminação e óbito, 48,4%. Mudanças físicas na estrutura das unidades, 41,5%. Contratar mais professores e trabalhadores, 36,1%. Mais equipamentos tecnológicos, 22,7%. E aí tem ali, não será necessário fazer grandes alterações. 4,6% apenas responderam isso. E a pergunta mais importante, que quem está nos assistindo, que é muito precisa naquilo que nós estamos agora nessa live, né, traduzindo para Florianópolis, que é o município que nós estamos falando agora nesse momento, é sobre a volta às aulas. A pergunta foi feita e foi respondida. Você enviaria seus filhas para a escola caso as aulas presenciais retornem durante a pandemia? Olha a resposta, Ricardo. 83,2% diz que não. 16,8% diz que sim. É importante destacar isso porque nesse embate colocado, nós falamos anteriormente, do negacionismo, obscurantismo, ou da ótica de buscar uma normalidade que não existe, para que tudo mantenha-se no seu status quo, a população que é pai e mãe das crianças que estão nas escolas neste momento, ou avós, né, ou dependendo da família, a maioria diz que não. E a maioria diz que não está, neste momento, com coragem
para deixar o seu filho na escola, sendo que ele pode, obviamente, estar, né, se contagiando com essa pandemia. É um dado muito importante e muito sério que nós estamos tendo aqui. E que quem está nos acompanhando agora, para quem estava nos ouvindo, nós estamos falando de como foi os equívocos nacional, né, que reverberaram nos equívocos estaduais e também municipais, a ponto de hoje a população está buscando mais conhecimento, se colocando à disposição a buscar mais elementos e está dando a resposta, 83,2%. Dizem que se retornasse às aulas hoje, não mandaria suas crianças para a escola. Então, prefeito municipal, então, secretário de Educação, sejam sensíveis, usem a escutatória, não vamos aí cair numa armadilha da cilada, do dicotomismo equivocado e do negacionismo, que é uma grande ignorância. Ricardo, eu preciso agora também passar um pouco do que tem de retorno lá nas mensagens no Facebook, certo? Tranquilo, cara. Depois eu queria fazer uma fala rápida sobre, saudando também o Conselho Municipal de Educação, acho que é importante. Maravilhoso, maravilhoso. A professora Vera Basso e os demais são, assim, guerreiros nossos. Fátima Menoncin, impossível retorno às aulas. Marlene Castro Pelegrim, eu sou contra porque já estamos em outubro, as crianças não vão aproveitar muito e os pais não vão ficar seguros. Giovana Poeta, gostaria de saber mais da tua opinião sobre os protocolos, Ricardo. Cláudio Vieira, estamos junto, Cadu, 3123, Virador Floripa, 2020. Sim, Claudião, velho de guerra. E tem uma pergunta muito especial que eu vou deixar em separado aqui, viu, Ricardo? Que a gente pode tocar nela também um pouquinho já no nosso final de live lá. Diga não ao decreto 10.502/2020, que acaba com a educação inclusiva no Brasil, contra o retrocesso. José Roberto Paludo, obrigado por essa pergunta. Um abraço ao Paludo aí por isso. Importantíssimo. Isso. Muito Perfeito. Bem, é isso aí, Paludo. Está certíssimo. Rita D'Agostin, o governo estadual Moisés foi votado para investigação para o segundo impeachment dos respiradores. Aí tem uma mensagem interessante da Rita, que está trazendo também a conjuntura estadual relacionada ao que se passa nesse momento pela pandemia. Professora Marlene de Favre, Cadu 3123, querida. Juliana Impaleia. Ô, Juliana, querida, amada. Pouquíssimos alunos acessam o GClass, né? Para produzirem as atividades. E aqui veio aqui um pouquinho cortado para mim a mensagem, espera aí. E bem, todos pegam as atividades impressas. Infelizmente, temos um número relevante de abandono escolar devido à pandemia. Temos que resgatá-los. Perfeito, Juliana. Maravilha. Que meu computador aqui deu uma... Fabiana de Camargo. Não podemos ter uma volta às aulas presenciais se não obtivermos uma vacina segura para todos os estudantes. Então, Ricardo, tem algumas aqui considerações, né? Tem uma pergunta para ti em relação aos protocolos, e eu acho que depois nós poderíamos estar tirando algumas considerações dessa live de hoje e dar essa abertura que eu acho muito importante sobre o decreto 10.502, Ricardo, porque é o elemento, talvez, que nós estamos traduzindo sobre a questão do próprio obscurantismo, negacionismo e ideias medievais que estão surgindo recentemente no século XXI, certo? Ricardo, sobre os protocolos, contigo. Muito bem. Obrigado aí, Gi, pela pergunta. Saudar o Paludo. É isso aí, Paludo. Abaixa esse decreto medonho aí do governo Bolsonaro. O que a gente tem discutido, aí eu vou trazer uma posição aqui, Cadu, que não é a minha, mas da categoria de Sintrazen, né? No sindicato, a gente tem as representações de todos os segmentos de trabalhadores da PMF, né, da Prefeitura, da Saúde, CONCAP, Educação, Civil, enfim. Qual que é a posição nossa? E eu faço parte, inclusive, do GT, do grupo de trabalho do Sintrazen, que discute o teletrabalho. Eu e outros companheiros de organizações diversas, independentes, enfim. Esse é um tema que tem que ser pautado pela questão sanitária. Ponto. E aí eu volto a dizer, por isso que é equivocado, por exemplo, o protocolo que foi emitido agora pela Secretaria Municipal de Educação,
que delega aos diretores e conselhos escolares de comunidade a decisão pelo retorno ou não. Isso é um assinte, assim, né? É um deboche para com os profissionais do magistério, para com as famílias, para com a sociedade em geral. Essa é uma decisão técnica da área da saúde. A gente tem a Fiocruz, né? Nós temos o estado da arte, temos conhecimento científico para dizer, de novo, né, o resgate da razão, para dizer, é seguro voltar? Não é. E aí uma outra coisa importante também, tentando, né, como pedagogo, mas tentando responder a pergunta da Gi, eu falo Gi aqui porque é minha madrinha, tá, gente? Mas tentando responder assim, o sindicato também não é sectário, não é intransigente em relação a isso. A gente sabe, por exemplo, que a discussão sobre a vacina ela é complexa, ela não é simples. A Rússia, a China, vacina, não é assim. Aí tem alguns termos técnicos da saúde que eu não vou ter apropriação para dizer aqui, mas a gente tem alguns procedimentos, né, alguns prazos que a gente precisa cumprir para falar, por exemplo, sobre a questão da eficácia de uma vacina. Então, também a gente não tem a ilusão de que semana que vem, né, o governo brasileiro, por um milagre ou por uma revolução, coloca a população para ser vacinada e que deve ser obrigatória, né? Esse absurdo que a gente... Enfim, as medievalidades aí, né, Cadu? Tá, mais uma delas. Mas não é tão simples. Então, a gente tem um conjunto de fatores, o RT, né, que tem a ver com a questão do fator de transmissão, né, os índices. Tem uma série de fatores que são pertinentes ao campo da saúde, que a nossa direção qualificada, que é de luta, diz, olha, se nós estivermos atendendo isso aqui, ok. Né, se estiver lá em 0,1, 0,2, então, de repente, pode ser. Mas não está. Não está nem perto disso. E agora, nos últimos dias, piorou o índice. Então, assim, eu quero dizer isso. Né? O sindicato, claro que ele tem posições que são posições de classe, mas nesse momento, o sindicato, quer dizer, especialmente nesse momento, sempre, mas especialmente nesse momento, ele se coloca numa perspectiva que não é só uma luta pela categoria. Mas eu tenho a ousadia de dizer isso para quem nos assiste. O Sintrazem hoje é mais um instrumento de luta da sociedade florianopolitana, e não só dos trabalhadores da educação, da saúde. Por quê? Porque está preocupado com a vida das pessoas. Né? A gente sabe que não... Vamos pegar uma situação hipotética aqui que a pandemia dure mais 6 meses, 1 ano. Bater na madeira, né? A gente não quer isso. Mas vamos dizer, a gente sabe que é difícil. A gente sabe que a pressão pelo retorno ela é legítima. Claro que é. As famílias têm seus trabalhos, as crianças têm suas necessidades formativas, psíquicas, culturais, estéticas, etc, etc. A gente pode fazer uma live todo dia da semana para falar sobre isso com o maior prazer. A gente sabe que essa pressão é legítima, mas ela precisa ser segura. É só isso. Né? E assim, o sindicato está atento a isso, está nessa batalha com o governo Jean, que esconde dados, né? Que o processo de divulgação dos dados é duvidoso. O governo entra em conflito com os próprios dados do Covidômetro, que é da prefeitura, quando ele solta algumas afirmativas na grande imprensa, né? Fica no Diz que me diz, lava as mãos, enfim. Então, assim, o último documento, para tentar ser mais objetivo e fechar, fala sobre isso. O último documento que a Secretaria soltou, ele é inconsistente dentro de si mesmo. Né? Ele apresenta um texto horrível no começo, ridículo em termos, né, da questão da pandemia da educação em Florianópolis, pobre intelectualmente falando, teoricamente falando, e aí faz uma salada ali de dados e tal, para no final dizer o seguinte, olha, quem vai deliberar sobre isso são as unidades, ou seja, nós lavamos as mãos. Né? E tem outra coisa, né? Ele foi emitido, se eu não me engano, há 1 ou 2 semanas, quando a situação da transmissão era outra, agora já está diferente. Né? Então, vamos supor que mesmo que ele tivesse validade dentro de uma realidade material objetiva, factual, naquele momento, já não é mais. Já não é mais. O executivo teria que rever a posição porque o fator de transmissão subiu. Né? Uhum. Então é isso. Não sei se eu respondi, Cadu, não sei se... Perfeito. E eu só quero também, dentro desse elemento dos protocolos, né, nós estávamos traduzindo os protocolos para a volta às aulas, mas é importante que as pessoas também que estão nos assistindo, a gente precisa explicitar algo muito, até assintoso isso, mas
no período que eu estava acompanhando os protocolos que vinham saindo da prefeitura para a cidade de Florianópolis, o início teve os protocolos que foram acertados, eu retomo essa discussão que eu fiz aqui no início da live, foram acertados, teve no período, no início da pandemia, 3 protocolos acertados que foram no prazo importante de isolamento social, seja os vários protocolos, inclusive relacionados à forma de distanciamento, tudo isso. E nós tivemos uma sequência de 11 protocolos que estavam equivocados, seja na ótica de tempo, ou seja na ótica, inclusive, daquilo que exige, né, a Organização Nacional e Mundial da Saúde. Os protocolos eles foram, na verdade, sendo mais flexíveis. E um problema muito grave que existe é que o covidômetro, que foi criado justamente para fazer essa mensuração, essa medição dos contágios, dos casos, e também a própria abordagem de protocolos, né? Se nós tivéssemos lá, vamos supor que está lá no covidômetro, quem puder depois acessar o site da prefeitura, está lá, risco potencial moderado, tal protocolo, risco potencial alto, outro protocolo, risco potencial grave, que é o que nós estamos passando nesse momento aqui em Florianópolis, né? Já tivemos gravíssimo, e estamos em grave e aumentando. Protocolo X. Quando nós tivemos no risco potencial gravíssimo, o protocolo sumiu do covidômetro, sumiu da página da prefeitura, ou seja, se eximiu novamente. E aí a prefeitura ela busca, né? Ela busca como bengala as posições do governo estadual, que também iniciou de maneira diferente, né? Um discurso contra o negacionismo do presidente da República, e depois vai cedendo, né? Mais rapidamente que a prefeitura. E agora, a prefeitura, para não ficar em crise por momento eleitoral, em crise com o eleitorado, com alguma pressão de setores econômicos da cidade, precisamos deixar isso bastante registrado aqui, porque foi isso que aconteceu. Agora, naquele momento que surfou na onda, que Florianópolis apareceu no Fantástico, inclusive, como a capital, que tinha poucos casos, e à medida que ele foi errando entre aspas, os protocolos, e os casos foram aumentando, o prefeito que falava todo dia na mídia nacional, mídia local, acabou agora ficando retrancado, não falando mais, e tudo agora passa para o governo do Estado, como foi o caso do secretário da Educação, como nós falamos no início da live, que lavou as mãos também na discussão das voltas às aulas. Se o governo do Estado está fazendo, quem somos nós? Né? Foi essa a frase que foi utilizada por ele. Então, para quem está nos assistindo, tem um pouco dessa linearidade aqui da construção da nossa live, né? Rocha, para a gente fechar essa questão, né? Efetiva da volta às aulas, do retorno às aulas, então nós temos aí um protocolo do governo do Estado para o dia 19 de outubro, né? Com uma volta escalonada, certo? Primeiramente, para quem tem dificuldade depois com as aulas remotas, depois de 7 dias, o terceiro ano até o 7º ano, e escalonadamente volta tudo, né? Com os protocolos que eles estabelecem lá de distanciamento. Como bem já foi falado aqui, inclusive na nossa live, por quem está lá se relacionando nas mensagens pelo Facebook, nós sabemos como é difícil manter um distanciamento social com a nossa criançada. Mas tem um outro fator importante para dar as considerações finais colocadas, que é, de fato, a prefeitura, que lavou as mãos e está buscando também esse retorno da volta às aulas com aqueles protocolos que o Ricardo Rocha acabou de traduzir para nós. E tivemos aqui a apresentação do Sintrazem de um questionário maravilhoso que foi feito com as famílias, e não foi qualquer questionário, foram quase 2.000 pessoas que foram entrevistadas nesse questionário. E a tradução final, o resumo final, na pergunta final, para essas famílias, se voltasse às aulas agora, você colocaria seu filho na escola? 82% vai dizer que não levaria seus filhos para a escola. Ou seja, existe uma percepção da sociedade que a volta às aulas, obviamente, teria um grande prejuízo. E, por fim, né, eu quero só fechar isso para nós também entrar nessa pauta da educação especial, Ricardo Rocha. E, por fim, é importante considerar que aqui também não existe uma posição contrária ao retorno às aulas. Ela vai ter que voltar em algum momento. Mas talvez nós estamos discutindo aqui qual o momento melhor para voltar. E nós estamos discutindo aqui que esse momento agora não é o melhor momento. E, para isso, nós vamos ter que ajudar, né, a prefeitura, a política pública,
vai ter que ajudar os professores, a comunidade escolar, com todo o subsídio possível, para ficar muito mais gostosas as aulas, né, que não são tão boas, que são as aulas remotas, porque também na pesquisa apareceu que há aí um desgaste muito grande, seja da criança e do próprio professor, seja do adolescente e do próprio professor. E, óbvio, nós também traduzimos nessa live de hoje, é importante que quem está nos assistindo, por favor, tenha isso como consideração, que as autoridades, sejam elas nacional, estadual e municipal, parem de falar, muitas vezes, a favor do professor e agir contra o professor, né? Seja nacionalmente, com aquilo que aconteceu, com a retirada de verbas do orçamento da educação, na ciência, na pesquisa, na tentativa de acabar com o Fundeb, como aconteceu, né, recentemente, ou aqui no município, tirando 3%, né, do salário do servidor, no período da pandemia, ou seja, no governo do Estado, que também lavou a mão para tudo isso. Então, assim, parem de falar que a educação nós vamos cuidar e comecem a cuidar efetivamente. Vocês estão no governo, precisam cuidar. Então, essas seriam um pouco das considerações da live que a gente traduziu aqui hoje. É isso, Ricardo? É isso. O pouco conhecimento que eu tenho a respeito da terminologia aí, Cadu, mas me corrija se eu estiver enganado. Economia, né? Economia é cuidar da casa, né? Como tu falou, que essa é uma dicotomia burra, né? Então, afinal de contas, é cuidar da casa, né? Então, o que é cuidar da casa? Enfim, é bom dizer também o seguinte, e isso é fato, né? Não é fake news. O seu Jean Loureiro, a gente sabe o que o senhor fez no verão passado, porque ele ajudou com que esse governo da morte chegasse onde chegou, não é? A presidente, a quem eu tenho chamado bem tranquilamente de bolsacino, porque eu estou, o Cadu também, entre aqueles que ele jurou de morte em sua eleição, em sua campanha, mas estamos aqui, vivos e fortes, né? Resistindo. Resistindo. Então, assim, não é exagero, né? Aí voltando, Cadu, quando tu fala das complexidades, né, da existência humana, que tu tem toda a razão, eu sou obrigado a concordar com o Gilmar Mendes, né, quando fala de políticas genocidas, e o próprio presidente já assumiu publicamente que é um especialista em matar, né? São palavras dele. Enfim, né? Ninguém precisou atribuir ao sujeito essa virtude, né? Então, assim, o governo Jean faz parte desse processo, né? Os governos liberais entraram numa encalacrada, porque, afinal de contas, é o SUS que está segurando as pontas. Uhum. E aí é interessante observar, por exemplo, né, o governo da morte conseguindo uma sustentabilidade ou um respiro justamente por dar seguimento a uma política da qual ele não é defensor, que é o auxílio emergencial, né? E aí a gente pode entrar na celeuma de quanto desgaste isso gera para eles e quanto, né? Enfim, estão se matando por causa disso aí, porque, afinal de contas, até ontem, quem falava mal do Bolsa Família hoje está apoiando a política, que é a política conquistada pelo campo popular, pela esquerda, né? Isso é uma coisa interessante, né? Como os processos históricos se dão. E é isso. E para aproveitar ali, Cadu, eu queria fazer a saudação ao Conselho Municipal de Educação. Perfeito. Porque nesses embates aí que nós temos tido com o governo Jean, o Conselho Municipal tem um papel importantíssimo no sentido de cumprir aquilo que as previsões legais, né, que os marcos, que a Constituição de 88 prevê nas relações institucionais, né? Se até um determinado momento da história a gente tinha a Secretaria de Educação patrolando as decisões que o Conselho Municipal de Educação tomava, hoje, felizmente, a gente vê uma instituição fortalecida, que tem uma preocupação de fato, né, em convocar, em chamar, em dar espaço para as várias vozes da cidade e, nesse sentido, colocar um pouquinho o governo Jean no seu lugar e dizer, olha, não é assim que a banda toca. Né? Então, saudar o pessoal aí, os conselheiros, né, porque tem feito um papel bastante importante, como a gente está fazendo aqui agora, na discussão de vários temas, dentre eles o tema da pandemia, do teletrabalho, enfim. Acho que é isso, Cadu. Te agradecer mais uma vez, agradecer quem esteve com a gente. Não, Rocha, eu ainda quero só aqueles 5 minutinhos só para a gente falar sobre o decreto, certo? Ah, sim, do decreto da educação especial. É isso. É que nós temos uma galera que está aí, ó, nos ouvindo e está escrevendo aqui para nós. Eu vou, antes de nós fechar, Ricardo, temos aqui algumas ainda
Mensagens. Isa Clara, não fomos preparados para aulas online e nem os alunos. Mário da Câmpora, supondo que as aulas retornarão, há previsão do TRE em promover a desinfecção dos ambientes utilizados para as sessões, as escolas principalmente? Boa pergunta, viu, Mário? Boa pergunta, nós temos que depois tentar buscar esse tipo de informação. O Rogério Ferreira, parabéns, Ricardo, Rocha, Carlos e Cadu. Se já estivesse morando em Floripa, meu voto era teu, Cadu. Coisa linda, querido. A Sirlene Bento, querida Lene, a evasão seria muito grande nesse momento, se as aulas voltassem. Além de que um dos pilares da educação é a permanência. Que permanência seria garantida para os estudantes dentro de uma crise sanitária? A volta às aulas? Juliana Impalé, as pessoas estão aglomerando em restaurantes. O desgoverno atual só prejudica. Precaução é essencial. Perfeito. A Giovana Poeta, muito elucidativo. Meu filho estuda na rede municipal e fico muito preocupada com essa displicência da prefeitura. A Márcia Dávila, né? Querida Márcia, ô amada, poder público sempre lavando as mãos em situações de conflito. Não querem assumir que esse retorno será um caos. Querem legitimar, fazendo de conta que a sociedade é que decide. Perfeito, Márcia, isso mesmo. Gabriel Bom, grande Gabriel, grande Biel, grande Rocha e Cadu, boa exposição do que está acontecendo no cenário da educação. Maravilha, querido. Dale, Biel, bora tocar, Biel. Isso. A Daíse, muito bom, gente, debate de alto nível, coisa linda, Daíse. O Léo Norberto Maidana, parabéns, Ricardo, tua colocação da pressão para a volta às aulas, temos o exemplo negativo do retorno do futebol com todos os protocolos e alto índice de positivados. É isso que vamos ter nas escolas. Perfeitamente, mas assim, perfeito comparativo, Léo, é isso mesmo. Cadu, só um pouquinho. De acordo com o Léo, São Paulino que sou, fã de raiz, digo, é um absurdo ter jogo de futebol agora. É um absurdo. É um absurdo. Isso. A Márcia Dávila aqui também, poder público sempre lavando as mãos em situações de conflito. Eu já tinha lido essa. A Marilu, rumo à vitória. Com certeza, Marilu. Então, Rocha, esses foram aqui os comentários, né? E, Rocha, para nós ir finalizando a live, Decreto 10.502 de 2020, que acaba com a educação inclusiva no Brasil. Eu quero aí uns 3 minutos pode abrir o verbo, Ricardo, porque depois eu vou abrir também. Bom, eu acho que tem algumas coisas, Cadu, e público aí, em geral, que são simbólicas, assim, né? Como a gente já falou aqui, vamos, né? Estamos repetindo. O governo Bolsonaro é o governo da morte, né? Bolsacino, né? Enfim, mas tem algumas coisas que acho que são assim especiais, né? E eu acho que o decreto, né, é uma delas. Por quê? Porque desnuda o governo Bolsonaro, desnuda, assim, né? Assim, ó, nós somos isso aqui, ó. Nós somos isso, né? É isso. Como o Cadu falou aí, né? Um retorno ao medievo, assim, né? Uma coisa absurda, grotesca, uma conquista, né, de anos de lutas, de movimentos, de fóruns de educação, de profissionais da universidade, os embates, quem é o profissional que atua, como é que financia, como é que organiza, para vir né? Desculpa o termo, um desgraçado desse, fala assim, não, destrói tudo, separa, né? Tão absurdo que é, Cadu, tão absurdo que é, pessoal, que mesmo a grande mídia, que não costuma se posicionar em relação a temas desta natureza, né, ou que, vamos dizer assim, bate no Bolsonaro porque ele é feio, mas não bate no Paulo Guedes na pauta econômica, ou seja, tem acordo com a pauta econômica e por isso também a gente não consegue avançar na derrubada desse governo da morte, mas bate mais nele por causa das questões comportamentais, né? Porque ele é feio, tal. Puxa, se ele fosse mais bonitinho, podia ficar. Mas vamos bater um pouquinho. É isso que a Globo faz. Bom, e outras mídias também. Mas é tão absurdo isso, né? Como a questão do Pantanal e outras coisas, que não tem como esconder. E aí eu não sei se foi ontem, anteontem, que eu vi
o Jornal do Almoço, enfim, algum desses jornais da chamada grande imprensa, mostrando isso, porque é um regresso gigantesco, assim, e dando voz a representantes de fóruns, de instituições que fazem a crítica, né, ao absurdo que é esse decreto. Então, mas assim, a gente derruba. A gente derruba. Eu boto fé que a gente consegue reverter, porque também é um tema que atravessa, que não fica só em determinados campos da nossa luta, né? Ele é mais abrangente, ele tem um apelo mais forte e ele é grotesco demais. Ele é grotesco demais. Então, eu não quero acreditar que a sociedade brasileira vai ficar passiva em relação a isso e que não vai derrubar esse decreto maldito, desse governo maldito. É isso. E assim, né, Rocha, esse decreto é aquilo que tu falas, é o pensamento, e aí eu posso de novo afirmar esse pensamento fascista que permeia o ambiente do Brasil e principalmente na representação do ignóbil, que é o presidente da República e, inclusive, seus ministros de educação, né, que cai um após o outro pela própria ignorância e incompetência. E quando nós temos um decreto como esse, que busca ideias, e não só medievais, mas de pouco tempo da história da humanidade, da exclusão, por não ter aí uma condição dos padrões relacionados do próprio modo de produção, na lógica do modo de produção, se, entre aspas, não está produzindo, nós vamos excluir, nós vamos colocar de canto, nós vamos ter ele separado da sociedade. Nós temos que entender o papel da sociedade num momento como hoje, onde nós precisamos construir mais sensibilidade humana na defesa da dignidade e da equidade, que implica o reconhecimento da deficiência como parte da experiência humana e da demonstração de que o acesso às políticas e serviços em igualdade de condições com as demais pessoas são valores a serem afirmados. E o que faz esse governo Bolsonaro é justamente o contrário, né? A educação inclusiva tem como pressuposto a desconstrução das práticas de segregação das pessoas, que historicamente foram submetidas. É como se não fossem seres humanos. E quando nós temos aí um decreto como esse, é um retorno justamente da possibilidade de dizer que as pessoas com deficiência não são seres humanos. E é isso que está colocado hoje na esteira do Brasil. Que loucura é essa? Por isso que eu volto a repetir, tem que riscar o chão. O governo Bolsonaro é o governo da morte, é o governo da exclusão. Não dá para aceitar, né? Precisamos ter investimento de diversas ordens em relação a isso, Ricardo Rocha. Não um decreto que tira os investimentos nesse sentido. Incluindo a formação continuada dos profissionais de educação, a contratação permanente de profissionais de apoio e a garantia de recursos pedagógicos em quantidade e variedade, capazes de atender às dificuldades, às diferenças, às necessidades educacionais de cada aluno. Ao contrário, estamos retroagindo. E, ademais, é indispensável a garantia de uma rede de atenção que seja interdisciplinar, que seja intersetorial, que promova justamente a articulação necessária ao atendimento integral às pessoas com deficiência. E o que nós estamos vendo é justamente o contrário, o retrocesso. Então, assim, quem está nos assistindo nesse momento? Não dá mais para aceitar. Tudo que nós já falamos desse governo, essa talvez tenha sido não só a gota d'água, seja um oceano. É um retrocesso da mentalidade humana. E nós temos que ser resistentes, sim. Por isso eu estou dizendo, essa live também serve para riscar o chão. E para nós que temos aí uma militância progressista que tem esses valores colocados, quem está nos assistindo, eu peço, por favor, nessas eleições, temos que dar um troco, como a Bolívia deu um troco agora recentemente nas eleições. E dar um troco nesse momento é eleger 2 professores que são convictos daquilo que nós estamos falando aqui nesse momento. Professor Elcio e professor Lino. Nós enchermos a Câmara de Vereadores de professores com essa também capacidade de ver o integral e não o específico. Então, eu estou um pouco assim, alterado hoje, mas é porque não dá mais. Temos que dar um basta, e vamos dar um basta nas urnas. E aqui em Florianópolis, militância de esquerda progressista não tem que ficar muitas vezes, incomodado com aquilo, tem que ir para a rua pedir voto. Para derrubar esse governo, tem que ir para a rua pedir voto. Tem que deixar um pouco, inclusive, de fazer os debates acalorados que acontecem nas redes sociais,
por conta de um programa, por conta daquilo, e ir para a rua pedir voto. Nós não temos tempo, a campanha está acabando. E as únicas opções aqui em Florianópolis que evidenciam a dignidade humana é Elcio Lino, não é Jean, um governo de aparências, por favor. Não é Ângela Min, que os pensamentos da velha oligarquia estão colocados ali. Não é o Pedrão, que vai lá até, tem um discurso bacana e tudo mais, mas se veste de uma roupagem nova, mas o pensamento também, às vezes, é muito retrógrado. A esperança é Elcio Lino. E vamos pedir voto. E vamos garantir que essa eleição seja aqui em Florianópolis uma trincheira dessa resistência. Viu, Rocha? Então, é um recado também que eu estou passando e um desabafo, porque para derrotar o bolsonarismo, nós temos que estar muito unidos e pedindo voto no dia a dia, porque esse tipo de coisa que foi feito, esse retrocesso desse decreto, é só a ponta do iceberg daquilo que pode vir ainda de pior. Eu não vou citar aqui o que está acontecendo no Pantanal das Queimadas, não vou citar aqui o que está acontecendo com o negacionismo, com a retirada de direitos, com o teto de gastos, com tudo que vem acontecendo e reverberando nos municípios. Essa retirada de circulação da economia local, dos salários dos servidores, é uma vergonha aqui em Florianópolis. Não dá mais. Precisamos ir para a rua, convencer companheiros e companheiras, vizinhos, quem estiver aí, é Elcio Lino, sem muito, sabe, lero-lero. É a opção que nós temos. E com vontade, com alegria. Não podemos fazer com que eles tirem de nós de esquerda e progressista, aquilo que nós temos de melhor, que é o otimismo, que é a esperança, que é a alegria, que é o sorriso no rosto. Querem nos ver carrancudo, estão ferrados, porque eu vou para a campanha com um sorriso no rosto, sempre buscando voto por voto. E nós vamos fazer isso, nós vamos derrotá-los nas urnas. Certo, Rocha? E aí, para finalizar mesmo, Rocha, eu queria também, só uma mensagem que eu acho importante. Nessa live toda que nós colocamos aqui, a importância de negar o negacionismo e o obscurantismo. Fatos, evidência, razão, lógica, uma compreensão da ciência. Tudo isso são coisas boas. Eu tenho dito em várias lives, Rocha. Essas são qualidades que você quer nas pessoas que fazem políticas públicas. E eu quero. Essas são qualidades que você quer para continuar a cultivar em si próprio como cidadão. Mas isso deveria ser óbvio. Infelizmente, não está sendo. Tradicionalmente, sempre valorizamos essas coisas. Mas se nós estivermos ouvindo o debate político de hoje, poderia até se perguntar de onde vem essa onda anti-intelectual. Na política e na vida, a ignorância não é uma virtude. Não é bacana não saber do que se está falando. Isso não é, entre aspas, ser autêntico ou dizer o que eu penso. Isso não é desafiar o politicamente correto. Não é. É apenas não saber do que você está falando. E sim, nós estamos nos tornando um pouco confusos sobre isso, por conta dessa onda, essa onda de fake news que vem ocorrendo nas redes sociais. Sejamos nós os pilares da resistência, da inteligência, da sabedoria e do conhecimento. E essa live hoje está dedicada para os professores, está dedicada aqui para os alunos, está dedicado para as famílias dos alunos, porque nesse momento de história da humanidade, nós todos temos que nos dar as mãos, diminuir essa polarização equivocada e defender a vida. E você que é do lado de lá, que muitas vezes defende algumas ideias bolsonaristas, ainda há tempo. E eu quero dizer, eu estendo a mão, se for o caso, para você estar do nosso lado, para estar lutando junto a favor da vida. Tá certo? Então, Rocha, eu queria que tu passasse a tua mensagem final também, e que nós pudéssemos fechar essa live maravilhosa que fizemos hoje. É uma felicidade grande estar aqui, Cadu. Vamos para cima, vamos vencer com o Elson, com o Lino, com o Cadu, com todos os companheiros da esquerda aí, enfim, vamos ocupar a Casa Legislativa e o Executivo, vamos para cima. Só um comentário rápido, essa cadeira high-tech aqui, Cadu, essa cadeira gamer, estava olhando para a tela aqui e lembrei, ela foi comprada durante a pandemia, porque o professor aqui com seus 110 quilos, por conta de dores na lombar, coluna, por conta de muita exposição à tela, de edição de vídeos e tal. É verdade, assim, eu tive que procurar um ortopedista, eu tive que fazer me cuidar no sentido de que se o trabalho na creche
ele gera determinadas consequências físicas, emocionais e tal, que são da natureza do trabalho, o teletrabalho também colocou os professores em outras condições que têm outras consequências que muitas vezes são desconhecidas pelo grande público, como, por exemplo, dores nas costas, pelo fato de ficar muito tempo na frente do computador. Né? Só uma coisa que acho que é importante também colocar isso, né? Agradecer mais uma vez, Cadu. Eu estava lendo, acho que foi no Le Monde Diplomatique também, uma questão interessante. Né? Eu acho que tu está correto, é a alegria, é o sorriso no rosto, é o amor, mas a gente tem que não pode perder de vista também que tem um percurso que nos fez chegar até aqui. Né? Quando a gente fala, por exemplo, do tratamento com a verdade, a imprensa, né? Os jornalistas têm que ser cobrados em relação a isso. Né? Só vou jogar uma pergunta assim, né? Nós temos uma imprensa verdadeiramente democrática? Quando a gente observa, por exemplo, as greves dos servidores, né? Poderia falar de várias coisas aqui, mas a cobertura é completamente tendenciosa, assim, né? Completamente tendenciosa. Recentemente a gente não conseguiu, por exemplo, né, publicar pela cidade outdoors denunciando, como parte do jogo democrático, denunciando os vereadores que votaram contra a categoria, porque as empresas de outdoor não queriam que o Sintrazem publicasse, simplesmente porque não queriam, mesmo no sindicato pagando, enfim, né? São coisas que a gente que fazem parte da batalha aí. Então é isso. Te agradecer, Cadu, agradecer pela saudação que você faz aos professores, agradecer a todo mundo que está aqui. Outra coisa também, que é para reflexão, né? Reflexão, que também tem a ver com o papel da mídia, essa coisa de querer imputar à esquerda, aos movimentos de esquerda, aos partidos, uma certa irresponsabilidade ao ocuparem as ruas nesse momento. Como é que faz? Se a gente chega numa situação extrema em que a luta é pela vida, horas. E, por exemplo, a greve dos Correios, os movimentos do Sintrazem mostraram compromisso com a organização, com a preocupação sanitária, no sentido de que vamos para a rua, sim, senhor, porque a situação nos leva a isso. Não tem mais como fugir. Eu mesmo sou um militante que por um bom tempo, durante a pandemia, resistia a essa ideia. Por medo mesmo. Por mim, pela minha esposa, por todos, pela sociedade. Mas a situação está nos levando a isso. Para reflexão, eu sei que é polêmico, todos têm toda a legitimidade de questionar e de criticar essa posição, mas eu convido quem está nos assistindo a refletir, a considerar o convite que o Cadu faz. Vamos botar o pé no barro. É isso, Cadu. Obrigado aí. Né? Saudar todo mundo, a você, e Cadu 13, 1, 2, 3 para cima deles. Coisa linda, Rocha. Quero te agradecer, meu querido. Eu pedi para você se preparou para a live, foi maravilhosa, um monte de comentário aqui agradecendo. Muito obrigado, Rocha, um lutador aqui da educação de Florianópolis. E também, Rocha, queria agradecer a muita gente que ainda continua nos assistindo lá, que não largou o pé, está dizendo assim, olha, maravilhosa live, estamos juntos, né? Está aí o Michel Flor, a professora Marlene de Favre também comentando ali. Agradecer todo mundo, de fato. Essa live foi muito bacana a gente fazer junto com vocês, e a gente sempre vai trazer, obviamente, lives que são de interesse coletivo, que são de interesse da sociedade de Florianópolis, do Brasil, de Santa Catarina e do mundo. Então, mais uma vez, quero agradecer a presença de todos que estão assistindo e ao meu querido amigo, quase da família, né? O querido Ricardo Rocha. Ô, Cadu, só uma brincadeira. Tu falou que estava alterado, é porque ninguém te viu jogando com a camisa número 4 ainda. Aí vai ver o que é o Cadu alterado. Zagueirão! Beleza, gente. Parabéns a todos aí. E vamos à luta. Valeu, Cadu. Valeu, gente. Boa noite aí. Valeu.